Que a paz de Jesus continue habitando, reinando em seu coração. Abra a palavra de Deus no Salmo 119. Nós meditamos nesse salmo no dia da Bíblia e na quarta-feira passada, e eu quero hoje também pegar mais uma estrofe desse poema, que é o Salmo 119. Agora, nos versículos 97 a 104. Salmo 119, noventa e sete a 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho da falsidade. Amém, queridos? Eu quero pensar sobre a sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra. Você sabe muito bem que inteligência, conhecimento, não é a mesma coisa que sabedoria. Você sabe disso, né? Há muitas pessoas cultas que não têm sabedoria. E há pessoas simples, que sem estudo, que têm uma sabedoria, né? Às vezes a gente aprende muitas coisas com as pessoas lá da roça, que não tem estudo nenhum, mas às vezes tem princípios tão importantes, né, de sabedoria para nós. Então, inteligência é muito importante, conhecimento é muito importante, os estudos são importantes, mas isso não é sinônimo de sabedoria. A Bíblia, vamos dizer, a Bíblia é uma fonte de sabedoria, ou é a verdadeira fonte de sabedoria. Essa fonte que está à nossa disposição. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais sabedoria nós temos para saber viver. Então, está à nossa disposição aí, basta buscá-la, consultá-la, obedecê-la. Então, vamos tirar essas lições aí. Eu quero tirar 3 lições sobre a sabedoria que vem pela palavra. Então, primeira coisa, tá? A palavra nos torna mais sábios do que os nossos inimigos. Volta lá o texto, por favor, verso 97 e 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo, né? Os teus mandamentos ou o mandamento do Senhor. Irmãos, quem ama a palavra de Deus,
quer meditar nela todos os dias. Toda oportunidade que tem, vai buscar a palavra de Deus. E quando nós lemos, buscamos, meditamos e praticamos a palavra, quanto mais fazemos isso, nós nos tornamos mais sábios. Com a sabedoria de Deus, tá? E nos tornamos aqui, como diz o texto, mais sábios do que os nossos inimigos. Nós temos inimigos. Primeiro temos o arqui-inimigo, né? que é Satanás, né? Mas o diabo tem seus enviados também, né? Mas eu estou pensando assim naquelas pessoas que convivemos, que conhecemos, que de alguma forma nos ameaçam, ou ameaçam o quê? A nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa fidelidade a Deus, a nossa disposição de servir ao Senhor. Então, às vezes, até as circunstâncias tentam nos ameaçar, né, tirando essa paz, essa alegria que nós precisamos ter no dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada. Então, queridos, nós vamos lidar com pessoas mentirosas. É impressionante como as pessoas têm facilidade de mentir. E uma das coisas que a gente precisa aprender a ensinar, aprender a ensinar aos nossos filhos, é eles falarem a verdade. Eu outro dia estava conversando com um pai, e estava falando assim, às vezes nós facilitamos nossos filhos a mentir. Por exemplo, tem alguma coisa fora do lugar. Quem foi que fez isso aqui? Olha a ameaça. A tendência natural da criança, não foi eu, mesmo que tenha sido ela. Então, às vezes, a forma que lidamos, a forma que falamos, a gente força os filhos a mentirem. Então, seria muito mais fácil de, olha, alguém botou isso aqui e tal, e tirou do lugar. Estou dando um exemplo assim, né? Muito banal. E, foi eu, papai. Então, bota no lugar. Que bom que você falou a verdade, que bom que você disse que foi você. Olha só, você está ensinando o seu filho ou sua filha a falar a verdade. Então, nós lidamos com pessoas mentirosas, nós lidamos com pessoas opressoras. Irmãos, às vezes é marido e mulher. Às vezes o opressor está dentro de casa. Oprime. A pessoa não consegue respirar. A gente, no gabinete, atende tantas pessoas, e há pessoas abafadas dentro de casa. Porque, às vezes, não pode se expressar. Nós conhecemos algumas pessoas que, perto do cônjuge é uma coisa, longe é outra. Ela é mais alegre, longe do cônjuge, parece que ela é mais feliz. Quando está perto, ela parece que fica oprimida. Essa pessoa pode ser marido ou esposa. Irmão, nós temos que se sentir livres, não é? Nós vamos lidar com pessoas invejosas, às vezes no trabalho, pessoas que querem passar a perna em você, pegar seu cargo na empresa, alguma coisa assim, pessoas invejosas. Você não pode ter um bem melhor, que a pessoa já fica de olho. Como é bom, irmãos, quando nós nos alegramos com as vitórias dos outros.
Que coisa legal, queridos, não é? Vamos lidar com pessoas chamadas tóxicas, pessoa que contamina o ambiente. Quando ela chega, ela contamina o ambiente. A gente lida com pessoas assim, gente. Às vezes, em diversos setores da sociedade. E, infelizmente, às vezes, dentro de casa. Igreja, na igreja. Pessoas tóxicas. Não é? Na família, alguém que, onde ela chega, ela contamina os outros. E não contamina para o bem, não, irmãos. Então nós temos que lidar com esse tipo de pessoas. Às vezes pessoas violentas. Irmãos, às vezes na igreja a pessoa é uma coisa maravilhosa. Quando chega em casa, irmãos, nós conhecemos pessoas que se dizem muito consagradas a Deus, mas em casa está violentando a esposa, os filhos. Irmãos, isso é realidade. Quantas pessoas traumatizadas por violência. Eu já contei aqui quantas vezes os irmãos que meu lar, né, minha família, a família da minha mãe e do meu pai, era muita violência, irmãos. Era muita violência, irmãos. Meu pai era muito. Sabe o que é muito? Muito violento. E às vezes quando a gente está lá em Vila Velha, né, aí se reúne, a gente fica rindo, a família toda, né, é sempre bom. E aí sempre surge uma história nova. Mas, infelizmente, triste, de como sofreu com meu pai. Pessoas violentas, irmãos. Tem gente briguenta. Tem gente que gosta de salseiro, irmãos. Tem gente, se ela puder complicar a coisa, ela complica. Não estou falando só de sogra, não, irmãos. A gente pensa muito na sogra, né? Minha sogra, graças a Deus que a minha está lá no céu, já foi, Jesus já levou, né? Está lá feliz da vida. Mas pessoas que gostam de salseiro, gostam de complicar. E no Natal, irmãos, uma época tão gostosa, festiva, alegre, mas para muitas pessoas não é não, queridos. Se reúne e já, olha, a coisa fica feia. Não há aquela, estão juntas, mas não estão unidas. Estão perto, mas não tem comunhão. Conhece pessoas mal-humoradas? Gente, como é ruim. Qualquer coisinha a pessoa já perdeu o humor, aquele ambiente já se transformou. E enfim, irmãos, nós precisamos lidar. Paulo, acho que se não me engano é os Filipenses, Colossenses ou Filipenses, agora me fugiu a memória, ele fala que nós precisamos lidar com circunstâncias difíceis e precisamos lidar com pessoas difíceis. Nenhuma coisa nem outra é fácil, né? Circunstâncias difíceis e pessoas difíceis. E pior, às vezes nós somos a pessoa difícil. Nós temos que nos avaliar. Se nós somos essas pessoas difíceis. Então, irmãos, a palavra de Deus nos dará sabedoria para ficar, presta atenção, acima dessas influências e desses efeitos negativos da nossa vida. Desses, vamos dizer assim, inimigos que ameaçam
a nossa paz, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa satisfação. Nós, quando lemos, meditamos e praticamos a palavra de Deus, nós ficamos acima desses efeitos, dessas influências negativas. A sabedoria nos faz olhar a vida com os olhos de Deus e olhar as pessoas, essas pessoas negativas, com um olhar de misericórdia, para que isso, irmãos, não nos afete, porque como essas coisas nos afetam, irmãos, afetam terrivelmente, e nós adoecemos. Quando nós não sabemos lidar com esse tipo de coisa, nós adoecemos, irmãos. A gente vai guardando, engolindo. Chega uma hora que explode aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas tóxicas, negativas, e a palavra de Deus vai nos dar sabedoria para lidar com esse tipo de gente, com os nossos inimigos. Quando eu estava meditando, né, nesse texto, eu lembrei de Neemias. Neemias, vocês lembram dele? Foi chamado por Deus para fazer o quê, gente? Reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, surgiram tantos inimigos, tanta gente ruim combatendo este homem de Deus, inventando, fazendo calúnias, ameaçando até a família dele. Olha que pressão. Este homem estava liderando o povo de Deus, com fofoca, calúnia, ameaça, mas ele permanece firme, irmãos. E eu gosto de Neemias porque a resposta dele para esses inimigos era oração e trabalho. A firmeza dele estava no Senhor, e ele continuava trabalhando e liderando. Não parou não, irmãos, porque às vezes essas coisas tentam nos parar, frear a nossa vida. A gente às vezes se enche de tanta coisa, de um estresse tão grande, que a gente tem vontade de parar. Não podemos, irmãos. Neemias tinha sabedoria de Deus, ele sabia aquelas coisas estavam abaixo, o seu relacionamento com Deus estava acima, irmãos. E eu lembrei também de Daniel, né? Tanta gente sábia que estava à volta dele na Babilônia, mas ele se destacou de todos os outros. Por quê, irmãos? Seu relacionamento com Deus. Ele tinha visão de Deus, ele tinha revelação de Deus. Irmãos, quando nós estamos em comunhão com o Senhor, com a palavra de Deus, a gente fica acima, irmãos, acima desses que querem nos destruir. Então a palavra de Deus nos torna mais sábios, não é, do que os nossos inimigos. Segundo lugar, veja o verso 99, a palavra de Deus nos torna mais sábios do que os nossos mestres. Olha só, uma sabedoria maior do que a sabedoria dos mestres. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Irmãos, o maior de todos os conhecimentos é o conhecimento de Deus. Quem conhece a palavra de Deus tem o maior conhecimento deste mundo. Todo o conhecimento deste mundo não se compara
a pessoa que conhece Jesus. Não se compara, irmãos. Uma pessoa pode ter muitos estudos, pode ter uma educação refinada, diplomas, certificados, e nós não criticamos isso de modo nenhum. Acho que os cristãos precisam estudar mais cada vez, ter um conhecimento maior, mas nada disso se compara ao conhecimento de Jesus. Quantos diplomados nós conhecemos, pessoas que têm um estudo, são até PhD e tanta coisa, que são corruptos, imorais, injustos. Queridos, nós conhecemos, não desfazemos e desconsideramos os nossos mestres, tá, irmãos? Professores seculares, nada disso, mas esse conhecimento aí é limitado às coisas desta vida. A matéria daquele professor, daquele mestre, tá? Eles podem transmitir um excelente conhecimento, mas só a palavra de Deus vai nos dar sabedoria. Só a palavra de Deus vai nos dar discernimento. E esse é um conhecimento que muitos não têm, discernimento das coisas, da vida e de toda a vida, porque essa sabedoria vem de Deus, irmãos. Nós precisamos orar, irmãos, mais pelos nossos jovens que vão para as universidades. Muito mais. Vocês sabem as coisas que estão acontecendo nas universidades públicas. E nas outras também, não é, irmãos? Tem muitos cristãos, jovens que se afastam da igreja de Jesus depois que entram para uma universidade. Uma influência maléfica na vida dessas pessoas. Eu ouvi o testemunho de uma mãe. Ela disse assim: minha filha foi para a universidade tal aqui do Rio de Janeiro, e ela começou a mudar. Primeiro o corte de cabelo, uma coisa esquisita que ela fez na cabeça, sabe, parece que estava afrontando alguém. A roupa, as tatuagens, ela mudou o comportamento comigo. Ela não me considerava como mãe mais. Ela saiu de casa, foi morar com os colegas num apartamento, como é que chama? República, porque ela disse que os seus familiares, a família dela estava lá. Olha só. E essa mãe estava desesperada, irmãos. Se entregava em orgias, muito, assim, irmãos, uma coisa impressionante. Isso pode acontecer com uma pessoa sem estar na universidade? Pode, claro que pode. Mas era uma prática comum de todos que estavam lá. Então, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos orar mais pelos nossos jovens que estão indo para as universidades, tendo contato com professores idólatras, professores ateus, professores que criticam a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, e tanta coisa que eles falam, inclusive em relação à família.
não valorizam o desrespeito aos pais, à autoridade paterna. Isso é questionado terrivelmente. Então, queridos, nós precisamos orar. Esses mestres não estão sendo uma coisa boa. As pessoas não perdem assim aquela visão de princípio de honra ao corpo. Por isso aquela ideia do feminista de meu corpo, o quê? Minhas regras. Esse negócio de aborto, está tudo liberado, né? Se entregam completamente, desvalorizam, né, a honra ao corpo, à família, aos princípios morais familiares. E de vez em quando sai uma matéria aí sobre o que está acontecendo dentro das universidades, né? O que acontece no pátio, nos banheiros. E não vamos longe não, irmãos, às vezes nos bairros, nas escolas, coisas terríveis estão acontecendo. E aqui no caso desse texto, há um incentivo por parte de certos mestres. Graças a Deus que nós temos muitas pessoas evangélicas, crentes, de verdade, que estão ensinando nas universidades, nas escolas, mas esse inferno da ideologia de gênero está sendo disseminado pelos professores. Não é? Então, queridos, veja só, o que o texto está nos ensinando é que a palavra de Deus vai nos dar um verdadeiro conhecimento, uma verdadeira sabedoria da visão da vida, melhor do que os nossos mestres. A palavra de Deus vai fazer isso, e vai nos mostrar a razão da nossa existência, porque estamos aqui, o que estamos fazendo, né? Da onde viemos, para onde vamos. É muito importante isso. Terceira e última lição: a palavra de Deus nos faz mais sábios do que os idosos. E aí, segura aí, idoso. Não vou falar contra você não, mas olha o verso 10. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, a velhice necessariamente não é sinônimo de sabedoria e prudência. Graças a Deus que nós temos idosos que são sábios, prudentes, né? Ensinam tantas coisas boas através da experiência que tiveram, passa para os filhos, passa para os netos, graças a Deus. Mas há idosos tolos e há jovens sábios, há idosos imorais e há jovens santificados, há idosos corruptos e há jovens justos. Então, a idade não define sabedoria, prudência, justiça. Necessariamente não. 101. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Olha só, a experiência de vida pode ajudar, claro que pode, mas o que vai fazer você andar e eu andar no caminho de Deus é a palavra, é a obediência à palavra de Deus. É ela que vai me ajudar a fazer isso. 101. Não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. A palavra de Deus obedecida faz com que nós nos desviemos dos maus caminhos. A palavra de Deus é que nos fortalece, irmãos, para nos desviar dos maus caminhos. Quando eu tinha 17 anos e me converti, eu já estava me enveredando pelos maus caminhos.
E aí, minha vida deu uma guinada, porque eu passei a conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus começou a me orientar. E eu fui me desviando dos vícios, dos prazeres mundanos, das fantasias carnais, das quedas morais, da ilusão do mundo. O mundo ilude muito, irmãos. O mundo ilude demais. Um exemplo disso é o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo de bom em casa, irmãos. Um pai amoroso, uma casa que tinha tudo para ele ser feliz. Mas ele se iludiu com o quê? Com o mundo. Ele não conseguia ver a bênção que estava perto dele. Ele olhou lá para fora. Ele olhou lá para fora. Ele se afastou da casa do pai e dos princípios do pai. De todos os ensinamentos que o pai tinha dado a ele, ele olhou para o mundo ilusório e partiu. E a história você conhece muito bem. Ele aprendeu algumas lições, irmãos. Ele aprendeu a valorizar o que tinha. E ele diz: quantos jornaleiros, meu pai? Olha só, tem abundância. E eu aqui. Eu quero ser um empregado. Eu quero ser empregado. Quero ser servo. Mas quero estar lá com meu pai. Quero voltar. Ele aprendeu que às vezes nós somos felizes e não sabemos. Sabe aquela história? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quando as pessoas, filhos, acham que lá no mundo vão ser mais felizes, eles vão aprender essa lição. Não vai demorar muito, não. Eu era feliz e não sabia. Esse jovem aprendeu que a diversão do mundo não preenche o vazio da alma, do coração. Não preenche. Tudo que é no mundo não vai preencher o vazio que há na nossa alma. Ele aprendeu que as amizades do mundo são passageiras e ilusórias também. Que quando a grana dele terminou, todo mundo, pulou fora. Amizades interesseiras. E ele ficou sozinho, teve que disputar a comida dos porcos, na lama. Esse jovem teve que aprender, na prática mesmo, que dinheiro não é o dinheiro que traz felicidade, é estar junto do Pai, na casa do Pai. Isso é felicidade. Isso não se compra. Não há riqueza maior, irmãos, do que estar com o Senhor. E graças a Deus, na lama ele cai em si, se arrepende. E eu gosto dessa expressão, caiu em si. Quando a pessoa não cai em si, ela está iludida. Ela está iludida. Mas quando ela cai em si, quando ela para refletir, caramba, o que eu fiz da minha vida? Por que eu me enveredei por esse caminho? Por que eu tomei essa decisão? Caiu em si e tomou uma decisão: vou voltar. Vou voltar. Mas não só ficou aí, ele voltou de verdade. Ele permaneceu com a sua decisão: eu vou voltar. E voltou. E foi recebido, como vocês sabem da história. Irmãos, a palavra de Deus nos livra dessas coisas. A palavra de Deus nos previne sobre essas coisas. Ela vai nos dar sabedoria, ela vai nos dar entendimento, ela vai nos dar direção. A palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem um valor
incalculável. Por isso que o salmista, que muitos entendem que foi Davi, ele descreve assim de uma maneira maravilhosa o valor da palavra de Deus. Não há riqueza maior do que a palavra de Deus. E o 104 diz assim: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. A sabedoria nos faz odiar a falsidade. A sabedoria que vem da palavra de Deus nos faz odiar a hipocrisia, a mentira, o engano. Nós lidamos com pessoas que não são sinceras a todo instante. E uma das coisas ruins é você se relacionar com a pessoa e você não saber quem ela é de fato, se o que ela está falando é verdade mesmo. É muito difícil, irmãos, lidar com pessoas assim. E às vezes a pessoa muda. Às vezes a pessoa muda de comportamento. É muito difícil, irmãos. Ela começa a ter uma vida torta, falsa. Eu fico imaginando, queridos, Jesus lidando com Judas. E a Bíblia diz que Jesus o amou até o fim. Mas sabia que ele era o traidor. Olha só. Mas não deixou de tratá-lo muito bem. Mas nós não sabemos. Nós lidamos com falsidade, com pessoas falsas. E é muito comum isso, irmãos, em todos os setores da sociedade. Você lidar com pessoas falsas. Dizem uma coisa e fazem outra. Na sua frente ela é uma coisa, atrás de você ela é outra. Ananias e Safira eram falsos cristãos, estavam infiltrados ali. Rei Saul, gente, esse homem maluco, infernizado pelo inimigo, como ele tratou Davi, o seu genro. O seu genro tentou matá-lo várias vezes, tramou contra ele. Olha que pessoa falsa. E Davi teve que lidar com esse tipo de coisa. E Davi teve um comportamento assim, exemplar. Exemplar. Caim, falsidade com o próprio irmão. Então você vai abrindo a Bíblia, você vai vendo vários casos de pessoas assim, falsas, lidando com falsidade. Então nós temos que ter cuidado com os nossos amigos, parentes, colega de trabalho, e até com o nosso cônjuge, vizinho, olha só. A palavra de Deus vai fazer com que nós vamos detestar o caminho da falsidade. Não ficará na minha casa aquele que mente, Salmo 101, que mente, que é falso, que não serve ao Senhor. É muito importante isso. Concluindo, irmãos, o homem mais sábio de sua época, Salomão, nos diz assim, olha só, Provérbios 3:3-7, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie, ou se estribe, no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em
todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Olha só, queridos, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Que coisa maravilhosa, irmãos. A sabedoria não tem participação com presunção, queridos. A sabedoria anda de mãos dadas com a humildade, com a dependência de Deus. Então, Salomão, filho de Davi, concorda com seu pai quando nos ensina essas coisas nesse Salmo 119. A sabedoria por meio da sua palavra. A palavra nos torna mais sábios do que os nossos inimigos. A palavra nos torna mais sábios do que os nossos mestres. A palavra nos torna mais sábios do que os idosos. Queridos, vamos fazer um propósito hoje, tomar uma decisão, olhar a vida com os olhos de Deus, na ótica de Deus, enfrentar as lutas e dificuldades com os olhos de Deus, vencer todos esses que tentam nos atrapalhar, que tentam diminuir a nossa caminhada, que tentam nos afastar do nosso objetivo, do nosso alvo, com os olhos de Deus, isto é, estando acima deles, não abaixo deles. E vamos buscar um propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Eu quero viver os propósitos de Deus na minha vida. Como? Lendo. Vamos falar os 5 que eu falei domingo, naquele domingo, dia da Bíblia. Vamos lá, se alguém lembra. Ler. Ler. Estudar, meditar, praticar e anunciar, pregar a palavra de Deus. 5 coisas importantes. Vamos lá? Ler, estudar, meditar, praticar e pregar, anunciar a palavra de Deus. Faça esse propósito, irmãos. Estamos no final do ano, chegando o novo ano aí. Vamos fazer um propósito, irmãos. Dia 31 a gente vai entregar vários certificados de conclusão da leitura da Bíblia toda. Vários irmãos terminaram. E a gente vai fazer de novo o propósito, vai ter de novo o nosso programa de leitura, para marcar direitinho o estudo. Vai sair no negócio da igreja aí, como é que é? O informativo da igreja. Para quem tem dificuldade de ler, vai ouvir, queridos, olha só, ouvir, é só apertar ali, pss, você ouve os capítulos da Bíblia. Olha só, irmão, que facilidade nós temos. Vamos fazer esse propósito, irmãos. Vamos ter a palavra de Deus bem pertinho do nosso coração, o ano todo, meditando, estudando a palavra, extraindo essa riqueza. Irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria para a vida. O livro de Provérbios, irmãos, a gente precisa ler o livro de Provérbios pelo menos de 6 meses, para nos dar sabedoria. E ele começa dizendo que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Vamos fazer esse propósito, irmãos? Que Deus nos ajude a fazer isso e a praticar isso. Amém?